Fala pessoal, vamos à resolução do quiz da videoaula 2, que diz o seguinte: considere a função f de x igual a 1 sobre x mais 1. O domínio de f e a imagem de f da função são dados respectivamente por... Muito bem, então a gente tem que encontrar o domínio e a imagem da função. Então vamos começar aqui com o domínio. Então nós temos aqui a nossa f de x igual a 1 sobre x mais 1. Quando nós temos então funções que são quocientes, né, que são uma fração, a gente tem que se atentar ao denominador dessa fração. Porque esse denominador não pode ser igual a zero, porque a gente sabe que não existe divisão por zero. Então aqui o domínio a gente tem que garantir que esse x mais 1 que está abaixo, né, da minha fração, ele tem que ser diferente de zero. Ser diferente de zero significa que x tem que ser diferente de menos 1. Basta você passar esse 1 para a direita negativo. Então o domínio da nossa função é o seguinte: o domínio de f são todos os reais, à exceção de um único real, que é o menos 1. Então o x não pode assumir esse valor. Porque se x assumir o valor de menos 1, o que acontece? Nós vamos ter aqui menos 1 mais 1. E nós vamos ter aquele caso de inexistência, que é uma divisão por zero. Então, garantindo que x nunca valha, né, menos 1, a gente garante que essa função ela está dentro do seu domínio. Tá bom? Muito bem, então o domínio a gente fechou. Vamos agora à nossa imagem. Opa! A nossa imagem. O domínio a gente se preocupa com os possíveis valores de x que existem, né? Aqui nós temos a nossa f de x igual a 1 sobre x mais 1. E aqui nós podemos também representar essa f de x como sendo y para você entender melhor, né? O domínio a gente se preocupa com os valores de x. A imagem a gente se preocupa com os valores de y, tá? E a questão que você tem que se perguntar é assim: será que existe algum valor em que y não pode assumir? E daí quando a gente pergunta, né, em valor que não pode assumir, eu sempre peço para vocês testarem três possibilidades. Será que o y ele pode ser positivo? Se você observar, ele pode ser positivo. Por quê? Se você colocar no lugar do x o número, por exemplo, 2, você vai ter 1 sobre 2 mais 1, que é 1/3, e é um valor positivo. Então significa que x existe acima do meu eixo x. Y também é negativo? Pode aparecer negativo. Basta você colocar o quê? Menos 2 no lugar do x, e você vai ter então 1 dividido por menos 1, e vai gerar um valor negativo. Então y também existe no plano negativo. Agora aí que está a questão. Y pode valer zero? Para valer zero, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que pegar a função y igual a 1 sobre x mais 1 e colocar zero no lugar do y. Nós vamos ter então x mais 1. 1 sobre x mais 1 vai valer zero? Será que pode valer zero? Não, né? Por que não pode valer zero? Porque você pode fazer, inclusive, um tratamento aqui nessa função, né? Coloca um parênteses aqui e vamos trabalhar com o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então a gente vai ter 0 vezes x mais 1, e isso tem que ser igual a 1. Tá? 0 vezes x mais 1, isso dá 0. Ou seja, a gente chega em algo que não existe, que 0 é igual a 1. Então significa que não existe nenhum valor de x que a gente coloque nessa expressão para que tenha uma imagem igual a 0. Portanto, 0 ele não pertence à nossa imagem. Existem valores positivos, existem valores negativos, o que garante que fora do zero, x pode ser tanto positivo quanto negativo.
mas ele não pode ser 0. Portanto, a nossa imagem fica assim, né? Imagem de f é todos os reais, à exceção de um único ponto, que é y igual a 0. Não existe nesse ponto. Portanto, nós temos então aqui as duas definições, né, de domínio e de imagem, certo? A alternativa então que responde essa questão é a B, né? É -1 no domínio e 0 na imagem, certo? Com isso finalizamos esse quiz.